tentar ser breve aqui, o máximo breve é um pouco difícil, mas enfim. O nome Gaia é o nome de uma família, é um sobrenome. A família Gaia era uma família que eles eram mouros. Quem que eram os mouros, gente? Eram pessoas árabes que fugiram das Arábias e eles se instalaram no primeiro momento no extremo da Espanha e eles estavam buscando uma região, um lugar para morar. E eles não achavam muitos lugares, então eles começavam a rodar a Europa inteira. E depois eles foram reconhecidos, hoje a gente conhece os mouros como ciganos. Então a família Gaia tem essa origem cigana. Tá? Depois de muito rodar a Europa, a família Gaia se instalou numa comuna, num lugar pequenininho no norte da Itália, dentro do Piemonte, chamado Barbaresco. Só para vocês terem uma noção, hoje quando a gente fala de Barbaresco, a gente está falando de umas zonas produtoras de vinhos no mundo que tem hoje uma procura, uma demanda absurdamente grande, só que a zona é minúscula. A produção é muito pequena, mas a gente consegue comparar os vinhos de Barbaresco, a procura desses vinhos, com alguns grandes vinhos de Bordeaux, da Borgonha, né? São vinhos raros e muito procurados. E toda essa fama se deve à família Gaia. Bom, como tudo começa? Tudo começa com um cara chamado Giovanni Gaia, bisavô do Ângelo atual. E o Giovanni Gaia, para a época dele, era uma pessoa que gostava de fazer uma coisa que ele sofria um pouco de bullying, vamos dizer assim, pelo que ele gostava de fazer, era bom, que era cozinhar. O cara era um exímio cozinheiro, ele era muito bom cozinheiro. E por incentivo da esposa e da família, eles decidem abrir um restaurante num lugar no norte da Itália, no Piemonte, que era praticamente um nada. A gente está no interior, no meio de uma roça que não tem nada. E ele decide abrir um restaurante lá. Como o cara era um baita cozinheiro, filho da esposa, né? Em pouco tempo aquele restaurante dele começou a virar um point na região. E todas as pessoas que passavam pelaquela área da Itália, pelo Piemonte, pelo norte da Itália, era parada obrigatória visitar o restaurante do Giovanni Gaia. E o restaurante dele ficou muito famoso, não só no norte da Itália, mas depois na Itália inteira. E como a gente estava falando de uma região que é produtora de uvas, né? Naquela época, a gente está falando aí de 1820, 1830, 40, todas as famílias que produzem uvas fazem vinhos, né? E o vinho que os Gaias faziam, eles serviam no restaurante. Gente, vamos pensar o seguinte, fazer vinho. Fazer vinho é uma coisa que demanda talento, demanda paciência, demanda, além de tudo, sensibilidade, né? E a gente está falando de um cara que tinha um nível de perfeccionismo para cozinhar absurdo. E isso ajudou muito ele na produção de vinho. Por quê? Os anos foram passando e cada vez mais o vinho desse cara foi ficando melhor. Melhor e melhor e melhor. E em alguns anos, o que aconteceu? O restaurante já tinha uma procura gigante. Ele começou a vender muito vinho. Tinha pessoas que começaram a ir no restaurante do Giovanni só para comprar vinho a granel. E ele chegou num ponto que essa demanda ficou tão grande de restaurante e de vinho que ele teve que tomar uma decisão. Ou a vinícola, ou o vinho, ou o restaurante. E aí, para falar o português bem claro, não é muito bonito, mas ele escolheu o vinho. Por quê? Era mais barato para ele, dava menos trabalho e dava mais lucro. Por isso, ele decidiu então fechar o restaurante e abrir a vinícola. É legal vocês saberem o quê? A vinícola Gaia hoje a gente reconhece como talvez a segunda vinícola mais antiga do Piemonte. Ela foi fundada em 1859. Tá? Eu até procurei algumas referências. A única vinícola que eu achei que é mais antiga é a Borgonha, na região de Serra Lunga, tá? Em Barolo. Então a gente pode falar que o Gaia a família Gaia foi um dos precursores aí do vinho italiano no extremo norte, ali, principalmente no Piemonte. Bom, outra coisa legal para vocês saberem, para a gente não confundir. A família Gaia tem uma coisa em relação aos nomes dos primogênitos. Os primogênitos são o quê? São os primeiros filhos homem que você tem. Então, por exemplo, o primeiro filho homem que o Giovanni teve, recebeu o nome de Ângelo. O primeiro filho homem que o Ângelo teve se chama Giovanni. E isso vai passando de geração a geração. Até a geração atual, que a gente está na quinta geração, todos os primogênitos, todos os primeiros